Voltou a compartilhar o PowerPoint, pessoal? Com vocês? Me dá o feedback aí, por favor. Está aparecendo o PowerPoint para vocês. E eu vou colocar no modo exibição agora, tá? Assim, ó, risco de uma carteira, modelo de formação de preços de ativos. Está aparecendo, gente? Tá, não. Não? Não compartilhou, não? Não. Então vamos lá. Vou de novo aqui. Fiz alguma bobagem aqui, né? Então vamos lá de novo. Deu agora? Agora deu. Agora deu, né? Tá em tela cheia, tá? Então tá assim, ó, pessoal, risco de uma carteira, né? Aí depois tá escrito assim, ó, vê se tá batendo isso para vocês, tá? O que tá aparecendo? É modelo de formação de preços de ativos, CAPM, tá? Esse modelo, pessoal, opa, esbarrei aqui. Tá? Vocês estão vendo, né, pessoal? Esbarrei aqui, saiu da tela aqui rapidamente, mas eu acho que voltou, né? O CAPM, pessoal, é um modelo, tá? Muito elegante, por sinal, é muito importante na teoria financeira, e ele serve para a gente formar preço de ativo, tá? O que é CAPM? É Cost Asset Price Model, modelo de precificação, tá? De custos de ativos, tá? O Capital Asset Price Model também, tá? Mas é um modelo de precificação de formação de preço de ativo, tá? É uma maneira, pessoal, da gente dar preço a um ativo, uma ação, por exemplo, tá? Tendo como base o risco que essa ação ou que esse ativo possui, tá? Essa que é a ideia que a gente vai ver com esse modelo aqui. Então, você deve ter notado no último slide que boa parte do risco de uma carteira, né, o risco dado pelo desvio padrão dos retornos, pode ser eliminada simplesmente com a aplicação de um grande número de ações. Foi o que a gente viu, né? À medida que vou aumentando o número de ações, eu vou mitigando o risco daquela carteira. Tá? O risco que não pode ser evitado com a adição de ações, que é aquele risco sistemático que a gente viu, né? Que é isso aqui, ó, pessoal. Esse risco aqui, ó, vermelhinho, né? Que a gente viu que não pode ser evitado, ou verde aqui, né? Quando eu compartilho, né, uma carteira. Vou colocar aqui que fica melhor, ó. Ó. Só com um país aqui, ó. Então tem esse risco que a gente consegue evitar pelo efeito de diversificação. Esse risco aqui, que é o risco sistemático ou não diversificável, a gente não consegue se livrar dele, tá? Naquele país ali, naquele local onde que a carteira está composta. Ok? Então, voltando aqui ao slide. Ó, o risco que não pode ser evitado com a adição de ações, que é o risco sistemático, que é o risco daquela linha horizontal, não pode ser eliminado por meio da diversificação, porque essa variabilidade é causada por eventos que afetam a maioria das ações de uma carteira semelhante, tá? Todas as carteiras e todas as ações estão sujeitas a esse risco, né? Um risco país. O que nós estamos falando? De PIB, de dólar, taxa de câmbio, crescimento da população e tudo mais. São fatores, né? Macroeconômicos ali, onde todas as carteiras que eu criar vão estar sujeitas a ele. Tá? Então, exemplo dessas variações são fatores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, nível de atividade econômica. Esse risco eu não consigo mitigar mantendo uma carteira local. Tá? O que acontece, pessoal? Na década de 60, tá, esses três autores aqui, o Sharpe, Traynor e Lintner, desenvolveram um modelo para a formação de preços de ativos que considera somente o grau do risco sistemático que um ativo possui. Tá? Então,
que é o risco sistemático, novamente, pessoal? É o risco da linha horizontal. É aquele risco que todos os ativos estão sujeitos. Tá? E cada ativo vai estar sujeito a esse risco de uma maneira. Ou seja, o risco Brasil, ele tem um efeito sobre a Petrobras que é diferente do risco Brasil sobre a Magazine Luiza, que é diferente do risco Brasil ou do risco sistemático, né, sobre individualmente a Vale do Rio Doce. O risco sistemático ele é um só, é aquele risco que está ali no país. Só que cada ação, cada empresa sofre um efeito diferente desse risco. Por exemplo, Vale, que é uma empresa muito exportadora, né? Quando o dólar está muito desvalorizado, né, o real está muito valorizado, ela vai exportar menos. Então tem um efeito nela diferente, na Vale, do que numa empresa que não exporta. Percebe? O efeito do risco sistemático é o mesmo. A taxa de câmbio, né, no exemplo aqui, a taxa de câmbio tem um efeito sobre as ações e sobre o risco da Vale e do Rio Doce diferente que a mesma taxa de câmbio exerce sobre, por exemplo, ações da Ânima, né? Ações da Cogna, tá? Que é a empresa de educação que fica aqui no Brasil, com ações listadas na Bolsa. Próton, Pitágoras, né? Não exportam. Então, o dólar vai ter um efeito diferente na Cogna do que na Vale do Rio Doce, por exemplo. Embora o dólar é o mesmo para as duas empresas. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram, né, um modelo de formação de preços de ativos que considera somente o grau de risco sistemático que um ativo possui. Em outras palavras, notaram que a maioria das ações cai quando as taxas de juros sobem, mas que algumas ações caem muito mais. Isso de fato acontece, né, pessoal? Ó, quando a taxa de juros sobe, ó, Magazine Luiza, que é varejo, né? Lá no auge da pandemia, 2020, a ação da Magazine Luiza subiu para caramba, porque a taxa de juros brasileira chegou a 2%, né? Então o varejo bombou naquele momento ali, né? A ação subiu muito. Agora, Magazine Luiza está sofrendo, né, pessoal? Porque a taxa de juros está muito alta, então o preço da Magazine Luiza caiu agora, né? Porque as pessoas estão com menos dinheiro para comprar eletrodoméstico parcelado, financiado, tá? Então eles observaram isso, que determinadas ações caíam mais do que outras quando a taxa de juros subia. Embora a taxa de juros fosse a mesma para todas as ações. Tá? Taxa de juros é risco sistemático. É risco não diversificável. É risco que todas as ações vão estar sujeitas à mesma taxa de juros daquele país. Logo, eles concluíram que, se pudessem medir essa variabilidade, ou seja, o risco sistemático, né, de cada ação, então poderiam desenvolver o modelo para avaliar ativos usando apenas esse tipo de risco. Tá? Então, o risco sistemático, né? Voltando aqui, isso é importante, tá? O risco sistemático, tá? Ele é para todo mundo. Mas cada empresa vai ser sujeita a esse risco de uma maneira específica. Tá? Ou seja, cada empresa vai ter o seu risco sistemático específico. Tá? Esse modelo que a gente vai ver, pessoal, ele mede risco sistemático. Isso é importante, tá, pessoal? Ele mede risco sistemático. É o efeito
de variáveis sistêmicas globais sobre aquela empresa especificamente. Tá? Ele serve para medir isso. Tá? Já o outro risco, que é o risco não sistemático, tá? Que é representado aqui, olha, por esse gráfico aqui, ó, que vai descendo, tá? E esse risco não sistemático ou diversificável, a gente não preocupa com ele. Esse modelo não preocupa com ele. Por quê? Porque na medida que você vai colocando novas ações na carteira, você vai ficando livre desse risco, você vai acabando com ele. Tá? Então, o modelo CAPM, que é esse modelo que a gente vai ver agora, ele mede esse risco aqui para cada uma das ações em específico. Cada uma vai ter o seu risco. Tá? O risco não sistemático, ele não mede, ele não se preocupa com ele. Por quê? A gente sabe que, à medida que eu componho uma carteira, eu consigo mitigar esse risco aqui. Eu só tenho que preocupar com esse risco residual aqui que vai ficar. E que cada ação vai ter o seu. Tá entendido isso, pessoal? Se não tiver, eu repito. Tá, pessoal? Vou ler de novo aqui, ó. Então, esses autores, o Sharpe, o Traynor e o Lindner, concluíram que, se pudessem medir essa variabilidade, o risco sistemático, que é o risco horizontal, da reta horizontal, então poderiam desenvolver um modelo para avaliar ativos usando apenas esse tipo de risco, que é o risco sistemático. O risco não sistemático é o risco daquela reta, daquela curva, né, descendente. É o risco não sistemático, que é específico da empresa, ele é irrelevante. Por quê? Poderia ser facilmente eliminado com a montagem de uma carteira diversificada. A gente viu que aquele risco sistemático, à medida que eu aumento o número de ações, eu fico livre dele, eu zero ele. Sobra só o risco sistemático. Tudo bem, gente? Então, esse modelo agora, a gente vai ver um modelo para medir risco sistemático, tá? Que é aquele risco que ele é não diversificável. Risco não sistemático e risco não diversificável é a mesma coisa? Ó, vou pôr aqui de novo para você. Ó, é confuso isso, né? Estou repetindo bastante aqui, porque confunde mesmo. Ó. O risco não sistemático é o risco diversificável. Que é esse aqui, ó. Tá? Agora, o risco sistemático, ele sistematicamente ocorre, ou sistemicamente ocorre, ele é não diversificável. Esse eu não consigo ficar livre dele. É o efeito do aumento do dólar sobre a ação da Petrobras. Ok? Esse eu não consigo ficar livre dele. Agora, esse não sistemático eu consigo, que é um risco específico da Petrobras. O risco não sistemático, o risco diversificável, é o risco da Petrobras, sozinha, isoladamente. É o risco dela não achar petróleo, ou do petróleo ser pior do que ela achou, é o risco de corrupção, é o risco, vocês pensarem, é o risco interno da Petrobras. Tá? Já o risco sistemático ou não diversificável é um risco de fora para dentro. É o risco do Brasil sobre a Petrobras. É o efeito que o Brasil causa na Petrobras. Tá? Esse aqui, o não sistemático, eu diversifico ele. Percebe? Eu coloco Petrobras junto com, sei lá, com Vivo. Percebe? Eu estou diversificando. Eu vou misturar Petrobras com Vale do Rio Doce. Tá? Eu vou diminuindo ele aqui, ó. Agora, eu posso colocar Petrobras e Vale do Rio Doce junto, as duas vão carregar o risco
sistemático, não diversificável, que é o efeito do Brasil sobre elas. Percebe? Elas vão carregar esse risco aqui, ó. Elas vão somar esse risco aqui individualmente para chegar nesse risco aqui da carteira. Percebe? Esse aqui que esse modelo preocupa em resolver, que é o risco sistemático não diversificável. Esse eu não fico livre dele, que é o risco Brasil, é o risco Estados Unidos, e assim por diante. Ok? Tá? Tudo bem? Tá entendido? Quem me perguntou? Júlia. Conseguiu acompanhar, Júlia? Consegui. Tá claro, então, o que é sistemático e o que é não sistemático? Sim. Sim? Então, maravilha. Gente, tem alguém com dúvida nisso? Alguém não entendeu? Tudo bem, pessoal, aqui? Eu sei que isso é meio confuso mesmo. Tem que devagar para sedimentar na cabeça de vocês, tá? Então, repito quantas vezes precisar. Então, vamos lá. O que a gente está preocupado aqui em medir é o risco sistemático, tá? Para medir o grau de risco sistemático ativo, o que esses caras fizeram? Simplesmente estimaram uma regressão de retornos da carteira de mercado, tá? A carteira formada por todos os ativos contra os retornos de um ativo individual. Vou mostrar isso no próximo gráfico, vai ficar melhor para vocês aqui, ó. Tá? Ó, aqui olhando o gráfico é mais intuitivo. Ó, o que eles fizeram aqui, ó? Você coloca no eixo X, tá? O retorno de mercado, tá? De uma carteira de mercado, tá? Por exemplo, o Ibovespa, uma médium, tá? De mercado. E aqui o retorno de um ativo especificamente. Então, aqui está, por exemplo, Petrobras comparado com Ibovespa. Tá? Então, tem aqui o ativo S e o ativo R. Tá? O que eles fizeram? Eles vieram plotando aqui, olha. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Tá? Plotaram. Por exemplo, aqui, olha. Quando aqui, olha, o retorno do Ibovespa ficou em próximo aqui, olha, a 12% mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui, ó. 12, 13%, tá vendo? O retorno do Ibovespa naquele ano. O retorno do ativo S deu 15. Já aqui, olha, quando o retorno da carteira de mercado, do Ibovespa, aqui no nosso exemplo, deu 20 e alguma coisa aqui, ó, 23 mais ou menos, ó, tá? O retorno do ativo S deu mais ou menos 27, 28, ó. 27 aqui assim, ó. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles vieram e plotaram o retorno do ativo em função do retorno médio de mercado. Vieram plotando aqui, ó. E aí, pessoal, fizeram uma reta, que a gente chama em estatística de regressão linear, é uma reta, tá? Que aproxima esses pontos aqui, ó. Tá essa reta aqui, ó. Pro ativo S. Tá? A mesma coisa, pessoal, eles fizeram pro ativo R. Vieram plotando aqui, ó, o retorno do ativo R em função do retorno de mercado. Vieram plotando aqui, construir essa reta R aqui, ó. Tá? Então, o ativo S e o ativo R. Tá? A reta S característica do ativo S e a reta R característica do ativo R. Tá? Isso aqui, pessoal, reta, né? É uma equação de primeiro grau, não é? Do tipo y é igual a x mais b, né? Tá? Equação de primeiro grau, né? Onde a inclinação aqui, olha, da reta é o que a gente chama de coeficiente angular, não é?
E aqui, olha, é o coeficiente linear onde a reta encontra o eixo y, né? Tá vendo aqui, ó, próximo de 5, aqui próximo aqui de menos 7, mais ou menos, ó, né? Se eu tenho a inclinação da reta e eu tenho o ponto onde a reta corta o eixo y, eu consigo definir essa reta. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Ó, a reta S, ela tem uma inclinação, ó, tá vendo? Dada aqui por B, tá? Beta, a gente chama isso de beta, tá? Muito importante isso. A partir de agora, vocês vão começar a observar beta, falando em mercado de capitais, essas coisas, vocês vão ver beta num monte de lugar, tá? Ó, o beta, que é a inclinação da reta, tá? Então, beta de S é a inclinação da reta S. E o beta de R é a inclinação da reta R. Então, vendo, ó, o beta da reta S é igual a 1,30. E o beta da reta R é igual a 0,8. Ou seja, a inclinação da reta S é maior do que a inclinação da reta R. Tá? Ok? Tudo bem, pessoal? Então, guardem isso, beta, tá? Beta é um termo que vocês vão ver agora, o tempo todo vocês vão começar a observar isso, tá? Beta. Então, aqui, olha, voltando aqui, olha. Para medir o grau de risco sistemático no ativo, simplesmente estimar a regressão dos retornos da carteira de mercado. Tá? A carteira de mercado é essa aqui, ó, tá? Formada por todos os ativos de mercado, tipo o Ibovespa, tá? Contra os retornos de um ativo individual. Então, a carteira de mercado, aqui, ó, contra os retornos de um ativo individual. E aí, eles fizeram essas retas, né? A reta para o ativo, cria a reta, constrói a reta, e a inclinação dessa linha de regressão, tá? A regressão linear é a reta, tá? Isso aqui é uma reta que a gente chama, tá? Estatisticamente falando, a gente chama de regressão linear, tá? Eu vou regredir esses pontos aqui a uma reta. Então, a inclinação dessa reta é o beta. Então, a inclinação aqui, ó, é o beta. Então, o beta do ativo S é 1,30 e o beta do ativo R é 0,8. A inclinação é o beta, e esse beta o que é, pessoal? Aí o que é sensacional nessa teoria. O beta é o risco sistemático do ativo, ou risco não diversificável. Tá? Quanto maior o beta, ou seja, quanto maior a inclinação dessa reta, mais arriscado é esse ativo. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui? O ativo S, ele é mais arriscado do que o ativo R, porque ele tem uma inclinação maior. Vou repetir, tá? Quanto maior a inclinação da reta, maior é o risco. Tá? Visualmente aqui, como o beta do ativo S é igual a 1,30, ou seja, a inclinação do ativo S, da reta, que representa o ativo S, é igual a 1,30, e a inclinação da reta, que representa o ativo R, é igual a 0,8, a gente conclui que o ativo S é mais arriscado, tem maior risco do que o ativo R. A inclinação da linha de regressão beta, a inclinação é beta, né? Coeficiente angular, mede o risco sistemático não diversificado do ativo. Eu estava falando com vocês agora há pouco, tá? Que esse modelo CPM ele é feito para medir risco sistemático. Tá? Então, o beta, que é a inclinação dessa reta, é uma medida
desse risco sistemático, não diversificável. Tá? Por que eu sei disso, pessoal? Isso aqui é a média de mercado. E aqui o retorno do ativo. O que está dizendo aqui, pessoal? Ó, quando o mercado, a média de mercado variou de 1, o ativo S vai variar 1,30. Proporcionalmente a 1,30, tá? Quando a média de mercado varia 1, o ativo R vai variar proporcionalmente 0,8. Percebe? Então, estou tendo uma relação entre a média de mercado e o ativo especificamente. Ok, pessoal? Isso é o risco sistemático. Pessoal, Oi. então no caso ali do R e o S, ele sempre, o beta é em relação a tipo, que é a média de mercado, sempre quando a gente vê, por exemplo, na linha escrito beta, que é 1,30, é comparado a 1, ou para avaliação de risco. É comparado assim com o Ibovespa, que é a carteira média de mercado. Entendeu? Entendi. Vamos pegar aqui na prática que você está falando aqui, que eu vou mostrar para todo mundo, tá? Me diz se o meu compartilhamento continua com vocês aqui. Eu vou abrir o Google aqui agora, tá? Que é a parte bacana disso aqui, né? Tá aparecendo o Google para vocês, pessoal? Não, professor, ainda Não compartilhou não, né? não compartilhou não. Vou ter que parar o compartilhamento aqui, ó. Compartilhar de novo. Ó. Tá compartilhando o Google agora, pessoal? Agora sim. Sim? Ó. Não estou fazendo propaganda de site não, tá, pessoal? Estou entrando aqui num aqui, ó, tá? Só para a gente ver isso aqui, ó. Ó. Tá? Agora vocês vão ver beta o tempo todo aí na cabeça de vocês. Só entrar no mercado de capitais, usa beta o tempo todo. Tá? Ó, esse site aqui, ó, ele dá indicadores, tá? De vários países, de várias empresas, estão vendo? Bovespa, tudo mais aqui, ó. Vamos ver aqui, olha, para vocês terem um exemplo aqui, ó. Tô falando tanto de Petrobras, ó, vamos ver o beta da Petrobras aqui, ó. Ó, Petro 4, tá? Ação preferencial da Petrobras. Tá? Aqui, ó. 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 Aqui, tem enche de propaganda aqui, fica um saco, né? Se eu consigo tirar essas propagandas aqui para a gente ver a tela cheia aqui. Ó. Aí, beleza. Ó, aqui, ó. Dá vários indicadores da Petrobras, né? A Petrobras, né? Subiu para caramba até ano passado, né? Cheio de gente feliz da vida, né? A Petrobras em torno de R$ 40, né? Achando que isso ia ficar para frente, né? Ela vai despencando, né? Porque não vai ficar pagando esse dividendo que pagou nesse ano, né? Não vai repetir isso, né? Pouco provável, né? Então a ação começa a despencar. Olha o beta aqui, ó, da Petrobras, ó. Tá vendo, ó, beta? Vocês estão enxergando aqui, pessoal? Beta, ó. 1,06. Tá vendo? Isso é uma relação de risco, né, de variabilidade da Petrobras em função do Ibovespa. Percebe? Quando a média de mercado, por exemplo, o Ibovespa sobe 1%, a Petrobras vai subir proporcionalmente a 1,06%. Se a média de mercado cai 1%, a Petrobras vai cair proporcionalmente 1,06%. Percebe? É uma relação do risco da ação ou da variabilidade da ação com relação à variabilidade da média de mercado. Entendeu? Está aqui o beta, o risco dela. O risco sistemático. Vamos pegar outra para vocês verem aqui, né? Ó, vamos pegar uma aqui que, ó, essa semana vem há muito tempo, né, na boca do sapo, né? A Oi, né? Porque é recuperação judicial, né? E essa semana agora saiu da recuperação judicial, né? Semana passada, né? A Oi, né? Ó,
Ó a Oi. Né? Recuperação judicial, muito risco, né? Olha o beta dela. Até melhorou, tá? Se pegasse um tempo atrás, ia ser até pior que isso aqui, ó. A ação da Oi, né? Olha como é que ela vem, né? Ó. Vale nada, né? Ó. Né? E caindo, né? Vale nada. Quem quer investir em empresa, né? Recuperação judicial, ó. 0,19 centavos, né? Ó. Subiu um pouquinho, ó, essa semana agora, né? Que saiu da recuperação judicial, cai, mas tá aí, ó. Tá vendo como é que é a ação mais arriscada? Olha o beta dela, ó, 1,13. Significa que ela sobe, em média, 13% mais que o Ibovespa, mas cai também 13%. Quando o Ibovespa cai, ela cai 13% mais do que o Ibovespa. Tá? Aqui peguei a ação ordinária, né? Tá? Oi3, ó. Né? Podemos pegar o Oi4 aqui, ó, também, tá? Preferencial, né? A gente vê lá. A preferencial, ó, tá valendo um pouquinho mais, né? 53 centavos hoje, ó. Ó. Despencou, né? Subiu, né? Ó. Ó, o mercado ficou eufórico aqui, né? Um pouquinho, né? Quando acabou a recuperação judicial. Voltou a cair. Ó, a preferência, ó, o beta dela também 1,13, ó. Tá? Então, ó, tá vendo? O beta, então, é a medida de risco da ação comparativamente à média de mercado. Podemos pegar outro, se vocês quiserem aqui, ó. Vamos pegar a VEG, ó, queridinha, né? Vamos ver como é que tá a VEG. VEG 3, né? Ó, bela doação, tá a VEG, né? Componentes eletrônicos, né? Ó a VEG, como é que o risco dela é baixo, olha. Ó, o beta dela é baixo, ó. 0,695, 0,7. Tá vendo? Olha o que a VEG aconteceu com ela. Vem subindo, né? Ó. O mercado todo que é ela, né? Caiu um pouquinho no final do ano, né? Já está recuperando. Se eu for pegar, olha a VEG, o que aconteceu com ela, ó, na pandemia, ó, nos últimos 5 anos. Olha a VEG. Tá, olha. Ó, 2019, subindo. 20 caiu aqui na pandemia, ó. Março, mais ou menos, ó. Fevereiro, março da pandemia, de 2020. Caiu, né? Tudo caiu aqui, ó. O Bovespa todo caiu, logo em seguida ela voltou a subir, ó. Valorizou pra caramba durante a pandemia, né? Valorizou tanto, né? Olha, e voltou a cair porque sobe demais, né? Aí o investidor, especulador, bota dinheiro no bolso, né? Vende, né? Vem aproveitando e depois ela vai caindo, né? Mas olha como é que ela recupera bem, né? Olha. 2022. Caiu aqui, depois voltou a subir, olha. Brasil mal e a VEG subindo, olha. Ibovespa caindo e a VEG subindo, olha. Olha que interessante. Agora caiu um pouquinho aqui no final do ano. Tá? Mas olha, ó, ação de pouco risco, né? Olha o beta dela como é que é. Tá? Ó, lá das demonstrações financeiras, olha como é que as coisas todas vão casando, tá, pessoal? Lá das demonstrações financeiras, tá? Eu mostrei para vocês, na nossa segunda aula, se não me engano, né? Um indicador era o PL, não era o preço-lucro da ação? Ó, olha o PL da VEG, como é que é, ó. O preço-lucro dela é 40,70. É uma ação tão boa, né? Baixo risco, muito lucrativa, grande crescimento. O mercado, hoje, está pagando 40 vezes o lucro que essa ação dá. Tanto que o mercado valoriza ela. O preço-lucro dela é 40 vezes o lucro que ela dá em um ano. Tá vendo? Ó, vamos pegar a Oi aqui, né? Vamos voltar na Oi para vocês verem, né? Ó, o que acontece, né? A Oi, super arriscada, né? Com risco alto, 1,13. Olha o PL dela. O mercado está deixando de pagar, né? Olha, está negativo, né? Menos 0,35 centavos, né? Tá vendo?
mercado não quer pagar em nada por essa ação, né? Olha, 0,53 pelo lucro dela, né? Como o lucro dela é negativo, né? A Oi deu prejuízo, está dando prejuízo, recuperação judicial, olha, o PL dela fica negativa. Tá vendo? Olha o lucro por ação dela aqui, ó, LPA. Tá vendo? A ação deu prejuízo, ó. 0,549, ó. 0,6, ó, de prejuízo que a Oi deu nesse período aqui, ó. Super arriscada. E olha, o mercado precifica esse risco, né? Aqui, olha. O PL dela, o preço-lucro dela é menos 3,59, ó. Tá vendo? Ação que ninguém quer, né? Olha, super arriscada. 0,53 centavos, né, ação. Ok, gente? Então, o beta, ele serve para medir risco, ó, comparativamente com a média de mercado. Tá? Ó, falei de Magalu, né? Magazine Luiza. Vamos ver Magalu. Magalu 3, ó. MGLU 3. Magazine Luiza 3. Né? Ó a Magalu como é que foi, ó. Vamos pegar os últimos 5 anos. Né? Ó, pandemia, o que aconteceu? Vinha subindo a pandemia, né? Tudo caiu, né? Março de 2020. Ó, durante a pandemia, olha. Ela fez igual a Vega, ó. Esticou, foi lá no alto. Né? Empresa de varejo, né? Indo muito bem na transformação digital, né? Em vendas online, né? Todo mundo preso dentro de casa. Magalu subiu, foi lá para o alto, né? Taxa de juro baixo, todo mundo, né? Comprando liquidificador, geladeira, parcelado, né? Com a taxa de juro baixo, todo mundo preso em casa. A ação da Magalu foi lá para o alto, né? Depois, despencou, né? Despencou, Magalu, né? Atualmente está valendo pouco, né? Olha, caiu de 25 para 2,82. Né? Quem comprou, né, Magalu, né? Olha o que está acontecendo aqui. Olha o beta dela. O beta dela é mais baixo. Ó. Tá vendo? É um pouco, tá mais alto, né? O beta dela do que a VEG que a gente viu. Mas é uma ação boa, né? Ela é pouco arriscada ainda, tá vendo? Menos arriscada que Petrobras, tá? É muito melhor do que Oi, né? Tá vendo? Mas olha, o PL dela está negativo, né? Porque nesse período analisado aqui, ela deu um pouco de prejuízo. Ó. Tá? Mas é uma ação menos arriscada, né? É uma ação que é muito bem vista na Bolsa, né? Então o risco dela é menor. Ó. Tá? Então ela recupera, né? Ao longo do tempo, Magazine Luiza. Isso é um problema aqui de taxa de juros, né? Na Magazine Luiza, né? À medida que a taxa Selic cair, ela volta a recuperar, ela volta a subir, né? É claro que ela tem um risco dela maior que a empresa de varejo, né? Tem uma concorrência muito grande, né? Varejistas sofrem mais, né? Tem muito varejista. Ricardo Eletro quebrou, né? E assim por diante, né? Mesbla quebrou, né? Varejo, né? Sofre mais, né? Então tem um risco um pouco maior, né? Tá joia, pessoal? Ó, Vale, ó, pegar a última aqui, só curiosidade de vocês, ó, Vale 3. Hoje tem alguém com o microfone aberto. Muta aí, por favor. Alguém esqueceu aí, tá aberto aí, tá dando interferência. Pessoal, Oi. uma pergunta rapidinho. Eu sei que você explicou esse índice na segunda aula, mas só para ver se entendi direito. Então, essa relação do preço lucro por ação quer dizer que o mercado está pagando 4 vezes, por exemplo, aí na Vale, está pagando 4 vezes mais do que ela realmente vale no papel? O Tipo, lucro que ela tá dando. que lucro que ela está dando? Pois é, ó, o lucro dela, ó, tá? Ó, se você pegar o lucro por ação, tá aqui, ó, LPA, 22,62, tá? O Uhum. preço dela hoje é 85,75, tá? Então você pega o preço que ela tá dando, 8,8575, dividido pelo lucro que ela tá dando, 22, ó. Tá vendo? Aí dá 4,19. Entendeu? Preço-lucro. Quantas vezes que o preço da ação é maior que o lucro que ela está dando.
Tá vendo aqui, Kevin? Significa o seguinte, né? Que o mercado paga 4 vezes o lucro que ela dá. Numa conta simples, se você comprar a Vale do Rio Doce, considerando esse lucro que ela dá aqui, se mantiver durante 4 anos, você gasta 4 anos para pagar seu investimento. Para ter payback simples do seu investimento. Entendeu? Você precisa de 4 anos ela te dando um lucro de 22,62 para pagar o investimento que você fez. Conta simples, conta de papel de pão, tá? Mas é uma referência que a gente tem, né? Entendi. E esse lucro que você fala é, na verdade, o lucro que a empresa te dá, tipo assim, dividendo, coisa do Não, o lucro que tipo ela gera. que ela gera. O lucro que ela gera não necessariamente é dividendo, né? Olha aqui, ó. O dividendo dela é 7,58, tá vendo? Ela lucrou 22, mas reteve, né? Distribuiu 7,58 e reteve o resto. É 22 menos 7,58, ela está retendo. São lucros retidos. Ela não está distribuindo tudo, não. Parte ela está usando para reinvestir, né? Tá? Entendi, obrigado. Mas, ó, o PL é lucro, é preço sobre lucro. É um indicador. Tá? Você vai ter o retorno em 4 anos? Não. Vai demorar muito mais, né? Porque ela não está distribuindo 100% do lucro, né? Ela está distribuindo só R$ 7,58, né? Então você vai demorar muito mais do que 4 anos aqui para retornar o seu investimento. Tá? Ok? Ok. Mas olha aqui, ó, a Vale, né? A Vale é 0,76, tá vendo? A Vale, né? Valorizou pra caramba, né? Por causa do dólar alto, né? Exportação e tudo mais, ela vem crescendo, né? 5 anos, ó. Ó, a pandemia veio aqui em 2020, subiu, aí cai, né? China para de importar, começa essa confusão toda aí. Vale tem muito disso, né? Muito sujeito ao mercado externo, né? Dólar também, né? Aí, o beta dela é menor, ó. Tá vendo? A ação menos arriscada. Por isso o PL dela é um pouquinho melhor, ó. Ok, gente? A partir de agora, vocês vão ver beta em tudo que vocês olharem aí, né? É igual quando a gente quer comprar um carro, né? Aí você começa a ver o carro na rua, aquele carro, tudo quanto é canto que você olha, você vê um carro igual, né? Dele, não é assim? É a percepção seletiva, né? Que a gente tem, né? Agora que você sabe o que é beta, vocês vão ouvir falar de beta aí no mercado de capitais, quem mexe com o mercado de capitais, vão ouvir falar de beta o tempo todo. Né? Entendam beta, então, como uma medida de risco. Tá? Quanto maior o beta, mais arriscado. É aquele ativo. Beleza, gente? Tá entendido? Estou voltando para o PowerPoint aqui. Está aparecendo o PowerPoint? Ainda Ainda não. não. Não? E agora? Sim. Tá vendo? Então, beta é inclinação, ó, da reta. Ó. A gente viu olhar agora como se eu pegasse ali, ó, a Oi seria, por exemplo, essa empresa aqui, ó, tem um beta, né, um risco, uma inclinação muito maior do que essa aqui, seria, por exemplo, Petrobras, ó, menos arriscada. Quanto maior a inclinação, maior é o risco. Mais a ação varia em função do que varia a média de mercado. Para o bem e para o mal, né? Ok, gente? Tudo bem? Ok. Então, ó, alguns betas e suas interpretações, tá? O que é um beta de 2? O que é um beta de 1? Um beta de meio? Significa o seguinte, ó, quando o beta é positivo, eles variam na mesma direção do mercado. Um beta de 2, lá no altão, né? A sensibilidade é 2 vezes maior que o mercado. Se o mercado variou 1, ele vai variar 2 vezes mais, aquele ativo. Se o beta é 1,
a sensibilidade é igual ao do mercado. O beta é 1, o mercado variou 1, o beta também vai variar 1. O ativo vai variar 1 também. Se o beta é meio, se o mercado subiu meio, a sensibilidade é igual a metade da carteira de mercado. Vai subir metade também. Se o beta é 0, não é afetado pelas variações de mercado. Tem um efeito também negativo, né? Betas negativos. Tá? Foi a Oi que a gente viu, né? Menos 0,5 significa o seguinte, né? A variação negativa aqui é em direção oposta à carteira de mercado, né? Bem que a Oi foi positivo, né? A gente viu, né? Agora não estou lembrando se a Oi ficou positiva ou negativa, alguém lembra? Ficou alto, né? Mas eu não estou lembrado aqui agora se foi positivo ou negativo. Mas o negativo varia na direção oposta, né? Menos meio, sensibilidade igual a da carteira de mercado, mas direção oposta. Se o mercado subiu 1, a ação vai cair menos meio. Entendeu? Menos 1. Se o mercado subiu 1, a ação vai cair, vai ter a sensibilidade menos 1. Ao contrário. Né? Menos 2. Se o mercado subiu 1, a ação vai cair menos 2. Vai na direção contrária. Ok, gente? Tá? Professor, eu não sei Oi. se eu entendi. Só tem como calcular o beta de uma carteira através desse gráfico? Tem. Não através Então, desse gráfico, mas a gente vai vou mostrar para vocês, tá? Daqui a pouquinho. Mas o beta da carteira vai ser o quê? A combinação dos betas de cada ativo e a proporção de cada ativo na carteira. Entendeu? Ó, se eu fizer uma carteira com Petrobras e Oi, o beta vai ser a combinação dos betas de Petrobras e Oi e a proporção de Petrobras e Oi que eu vou colocar na minha carteira. Ok? Eu posso juntar esses dois aqui, ativos, separadamente, e criar um beta único, né? Seria uma coisa mais aqui, né? Assim, ó. Né? Não tão inclinada para cima, nem tão horizontal, né? Seria uma carteira mais assim, ó. Seria uma média das duas. Ok? Quando eu faço carteira, eu não mitigo o risco, eu não diversifico o risco. Então, se eu combino ativos na minha carteira, eu vou diminuir o beta, que beta é a medida de risco. Beleza? Tá entendido? Não sei quem perguntou, não estou vendo aqui. Quem foi? Perguntou? Júlia, Júlia. Beleza, Júlia? é que eu pensei que era só através do gráfico, mas então não, né? Como assim? Só tinha como encontrar o beta traçando a linha ou tem outra forma? Não, aqui ó, eu faço a linha para o ativo individualmente, tá? Eu faço ela aqui, ó, individualmente. Agora, quando eu combino os dois ativos, eu vou criar uma linha que é uma média dos dois ativos. Eu posso criar uma linha que vai ser para os dois ativos combinados. Ok? Beleza? Júlia? Sim, Tá entendido? acho que sim. Eu entendi um pouco diferente a pergunta da Júlia. Eu entendi É? Então me ajuda, então. Desculpa se eu entendi errado. tipo assim, no gráfico é só, tipo assim, a inclinação que representa a ação, o investimento que for, né? Ele dá um beta, essa inclinação é um beta. Sim, Esse beta é isso, calculado através de uma fórmula, não é? isso. Que a gente ainda não Combinação viu. aqui, ó. Isso. Combinação. Tá. Então, o jeito de calcular esse beta, na verdade, é através de uma fórmula, não é? Sim. Ah, tá. Acho que era isso a pergunta. Eu entendi assim. É isso, Júlia? Isso era para saber se tinha outra fórmula de calcular o beta.
Tem. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ok. Tá Vamos bom. chegar nela, tá? Tem uma fórmulazinha para calcular isso aqui, ó. Tá? Mas é importante vocês entenderem o conceito, por enquanto, tá? Ok? Nós vamos chegar nele. Primeiro o conceito. Eu preciso que vocês entendam o que é o beta, tá? O que ele significa. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Professor, Ó, exemplo. Oi, o senhor tem Quer falar? alguma... Vitor, Vitor. Vamos lá, Vitor. tem algum setor ou alguma empresa conhecida por ter uma reação contrária ao mercado? Normalmente ter uma reação contrária ao mercado? Tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos julgar algumas aqui, né? A gente consegue encontrar alguma aqui no... Vocês estão vendo o Google? Está aparecendo o Google? Não, está aparecendo seu PowerPoint. Vou compartilhar de novo aqui. Está aparecendo o Google? Não, Não? não. Eita, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá de novo. Ó. Deu? Deu. Deu? Uhum. Se a gente pegar aqui, ação dificilmente, né? Vamos pegar alguma coisa aqui, ó, que seja algum índice, né? Dólar, por exemplo. Ó. O dólar tem esse efeito. Vamos ver esse aqui, ó. Ó. Esse vai aqui, ó. Ele não tem o índice aqui pra gente. Eu tava querendo pegar um dólar. Eu não estou lembrando de cabeça aqui agora. Você sabe de algum... Como é que chama? Algum... Um ativo que é atrelado ao dólar? Que é dólar? Como é que chama, gente? Aquele ETF que é dólar? Estão lembrando? Eu não entendi, desculpa. É. Repete. Fundo de investimento atrelado a dólar. Entendeu? Eu não estou lembrando do nome do fundo agora. Investo é brasileira? Oi? Investo Investo? é USTK11. O STK11. Esse eu não conheço, não. Fundo de Tá investimento. falando aqui que é um ETF vinculado a dólar. Ele não tem, ó. Tá vendo? Não tem aqui, ó. Mas tudo bem, professor. O senhor pode seguir com a aula para não atrapalhar Eu muito. vou pensar num aqui. Agora não está vindo na minha cabeça, não. Teria que pesquisar aqui. Uhum. Mas a intuição é o seguinte, né? Quando a bolsa sobe, ele cai. Entendi. Né? E o No caso, contrário. a fuga de capital estrangeiro, a bolsa cai e aí ele acaba aumentando. É. Entendi. O raciocínio é esse, né? A bolsa sobe, ele cai. Estou Entendi. tentando pensar no exemplo aqui, mas eu vou pesquisar e eu te passo na próxima aula. Eu vou tentar achar um aqui. Na minha cabeça agora não está vindo. Tá? Ou o contrário, né? A bolsa cai, ele sobe, né?
É um que aposta o contrário do país, né? Entendi. Estou tentando pensar num aqui agora, né? É o contrário, né? Mas o que vem é dólar, né? O dólar tem esse efeito, né? Está vindo na minha cabeça. Mas eu tenho que achar um fundo que é de dólar, né? Ele tem esse efeito contrário, né? E aí você diversifica o contrário, né? Uhum. Vou procurar aqui com calma e na próxima aula eu te passo, tá? Agora na minha cabeça, que não está vindo, não. Tranquilo. Tá? Obrigado. Mas Uhum. o conceito você entendeu, né? A Sim, lógica, né? entendi. Deixa eu voltar aqui. Ouro também, né? Entendeu? Fundo atrelado a ouro, né? Época de crise, assim, todo mundo sai da bolsa e vai para o ouro, né? Bom, vocês estão vendo aqui o PowerPoint, pessoal? Sim. Estão vendo? Ó, isso aqui é algum exemplo, tá? Que eu acho legal colocar aqui, olha. Os betas, eles vão variando ao longo do tempo, né? Ó, pegando os betas aqui, ó, em 2002, tá? Olha que interessante, né? Olha a Amazon. Em 2002, a Amazon era pequena, né? Era uma startup, né? Empresa de tecnologia. Tá vendo o beta dela como é que era alto? Ó? Super arriscado. Tá vendo? Enquanto você pega outras ações, Disney, né? Olha, Disney super estável, né? Olha, beta próximo de 1, ó. Né? Empresa super, né? Mais reloginho, né? A Microsoft, né? 1,20, né? Tá vendo? As empresas mais tradicionais, né, nessa época, né? Eu gosto de colocar isso aqui para a gente comparar hoje como é que tá, né? Então, ó, vamos pegar a Amazon, né? Vamos pegar a Amazon, a Disney deu uma balançada, né, recentemente, né? A Amazon, Disney, vamos pegar a outra aqui para a gente ver, ó. Microsoft, tá 1,20, tá? Vou ter que interromper de novo o compartilhamento aqui, ó. E... a chuva tá pegando pesado aqui em casa, eu não sei como é que tá para vocês. Tá pesado aí? Aqui tá descendo, dando até medo. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim, Não? Tá vendo o Google? sim. Ó, vamos ver lá a Amazon, como é que tá agora, né? Na época, né, há 20 anos atrás, né, era 1,9, né? Vamos ver como é que tá agora. Ó. Eu não sei lá fora qual que é. Aqui, a Amazon, ó. Aqui, ó. Vamos ver se vai aqui, ó. Ó. Ó, era 1,9 e hoje está 1,23. Tá vendo? Ficou menos arriscada, né? Com efeito positivo, né? Tá vendo? Olha o PL dela, da Amazon. 83 vezes, né? O mercado paga 83 vezes o lucro dela, né? Vamos lá, Disney, né? A Disney era 1,5, né? Vamos ver aqui agora como é que tá. 1,05, né? Ó. 1,21. A Disney piorou, né? E é engraçado que nesse ano a Disney deu uma caída, né? Olha, ela vem caindo, né? Aliás, né? Olha, ó. Disney deu umas balançadas aí, trocou o CEO recentemente, né? Não sei se vocês têm acompanhado, né? Tá vendo? E a outra foi a Microsoft, né? Microsoft, tá aqui, ó. Ela era, pessoal, 1,20. Vamos ver aqui, olha. Como é que ela está atualmente? 0,933. Tá vendo? Caiu também, ó. Ó.
Beleza, gente? Tranquilo? Vocês estão vendo meu PowerPoint? Não. Não, né? Vamos lá, vamos ter que... Esse negócio devia ser mais simples, né? Facilitar para a gente ficar mudando de tela, né? Estão vendo agora? Sim. Sim? Então tem vários aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai variando ao longo do tempo, né? A empresa vai crescendo, ficando mais sólida, menos arriscada, outras vão ficando mais arriscadas, né? Isso vai mudando ao longo do tempo. Tá? E a rua aqui era 2, né? Deve continuar alta, né? E a rua, né? Hoje, né? Bom, agora aqui, ó, quem me perguntou mesmo como é que calcula o beta de uma carteira? Aqui, ó, o beta de uma carteira, tá? Ó, suponha o seguinte, eu tenho 5 ativos diferentes aqui, tá? Amazon, Vale, Petrobras, né? Vocês vão pegar os ativos que vocês quiserem. Aqui tem a proporção de cada um dos ativos, né, que vocês vão querer compor na carteira e os betas. Tá? A carteira vai ser o quê? A proporção do ativo vezes o beta. Proporção do ativo vezes o beta. Aí vocês vão chegar qual que vai ser a carteira. O beta da carteira. Ok? Beleza? Bom. Tudo bem, gente, até aqui? Então, a formulazinha seria a proporção do ativo vezes o beta. Para calcular da carteira, né? Isso. É a proporção do ativo na carteira vezes o beta. É uma média ponderada, né? Vai ser a proporção de Petrobras vezes o beta de Petrobras, mais a proporção de Vale vezes o beta da Vale. Mais a proporção de Oi, por exemplo, vezes o beta de Oi, e assim por diante. Soma tudo, né? Aí você soma, vai encontrar o beta da sua carteira. Percebe? Então você monta betas de acordo com a sua expectativa de risco. Entendeu? Aí você, como investidor, você vai criar o beta que você quiser. Um beta mais alto significa uma carteira com um risco maior. Porém, é uma carteira que dá um retorno maior também. Mas pode ter uma queda maior também. Ok? Sim. É isso que a gente faz, né? Eu monto a carteira e calculo o beta dela. E aí você vai calibrando, né, a carteira. De acordo com a sua expectativa de risco e retorno. Bom, pessoal, agora, tá? Eu vou avançar com vocês aqui para chegar no CAPM, tá? Tudo isso que eu falei até agora, o beta, né? Esse conceito do beta, é para a gente calcular o CAPM, tá? Que é o modelo, para a gente chegar nesse modelo de precificação de ativos. Tá? Vamos lá. O retorno exigido para todos os ativos é formado de 2 partes. Tá? Um primeiro é uma taxa livre de risco e um prêmio por risco específico daquele ativo. O que é isso, pessoal? Pensem na seguinte ideia, tá? Qual que é o ativo livre de risco no Brasil? Teoricamente, em tese, livre de risco no Brasil. É o Tesouro Selic, não é? É o ativo que tem menor risco no Brasil. Tá? É o Tesouro Direto, Tesouro Selic. Tá? Nos Estados Unidos, o ativo de menor risco é o títulos do Tesouro Americano. Por que teórico que tem menos risco, obviamente, do que, né, o Tesouro Direto brasileiro, né? Por que a gente considera que é o ativo livre de risco, o Tesouro Selic, né? Que é o título do Tesouro brasileiro, aqui no Brasil, no caso?
Por quê? A gente pensa o seguinte, Brasil, o país, ele tem o poder de emitir moeda. Então, o Brasil emitiu, né? Você comprou o Tesouro Selic. Ele, no último caso, se ele não tiver dinheiro para pagar para você, né? Quando você quiser vender o Tesouro Selic, ou na data de vencimento dele, né? Ele tem que recomprar. No último caso, ele emite moeda, né? Países têm o poder de emitir moeda. Então, os títulos deles são menos arriscados que qualquer outro título, né? O título do Tesouro Selic é menor, o risco dele é menor do que um título da Petrobras, por exemplo. Um título da Vale, um título da Oi, então, né? Por quê? A empresa não tem poder de emitir moeda, né? Então, se ela quebrar, ela quebra mesmo, né? Agora, países, no último caso, para honrar os compromissos, eles emitem moeda, né? Ainda que aquilo vire inflação e tudo mais, né? Ele emite moeda e paga aquele negócio ali, né? Então, a gente considera que o ativo de menor risco é o título do tesouro daquele país. Tá? Dito isso, pessoal, eu posso pensar o seguinte, que qualquer título, qualquer ativo que eu tenho, o preço dele, o retorno exigido, vai ser composto de duas partes. Uma taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco. Tá? Ok? Então, se eu pego, assim, qual que é o retorno exigido para a Petrobras? Vai ser a taxa livre de risco, que é o Tesouro Selic, a Selic, mais um prêmio de risco, que é da Petrobras. Percebe? Sempre vai ser a Selic mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o prêmio pelo risco intrínseco àquele ativo ali. Qual que é o retorno exigido para eu investir na Magazine Luiza? Vai ser Selic mais um prêmio de risco, tá? Específico, né? Inerente à Magazine Luiza. É Selic mais alguma coisa. Porque Magazine Luiza tem um risco maior do que Brasil. Então, é sempre uma taxa livre de risco mais um prêmio de risco específico por aquele ativo ali. É sempre Selic mais alguma coisa. Tá? O prêmio por risco depende das condições de mercado e do próprio ativo. Tá? Magazine Luiza, a gente viu, né, que subiu para caramba lá naquela condição de mercado que era a pandemia, e agora caiu porque a taxa de juros está subindo muito, está vendendo menos eletrodoméstico. Então, o prêmio de risco de Magazine Luiza depende do mercado e depende da própria Magazine Luiza. Né? Magazine Luiza pode quebrar, então vai exigir um prêmio maior, que é o caso da Oi. Né? Recuperação judicial tem um prêmio de risco maior para investir na Oi. Tá? Então, o prêmio por risco depende das condições de mercado e do próprio ativo. E a taxa livre de risco, que a gente chama de RF aqui, tá? Risk Free, tá? Ela é estimada a partir do retorno das letras do Tesouro dos Estados Unidos ou das letras do Tesouro Brasileiro, no caso a Selic aqui no Brasil. Então, o prêmio de risco de uma ação, pessoal, ele vai ter duas partes. Tá? O prêmio por risco do mercado, que é o Risk Free, tá? Ou seja, o retorno exigido ao se aplicar em qualquer ativo com risco, em lugar de aplicar a taxa livre de risco. É a Risk Free, que é a taxa livre de risco, mais um prêmio por correr risco naquele ativo ali específico. Tá joia, pessoal? O beta, a gente já viu que é um coeficiente de risco que mede a sensibilidade do retorno da ação específica à variação das condições de mercado. O beta é um prêmio de risco da ação. Né? Logo, pessoal, após estimar o beta, que mede o risco sistemático de um ativo individual ou de uma carteira, podem ser obtidas estimativas das outras variáveis do modelo para que se calcule o retorno exigido do ativo da carteira.
Vamos direto no modelo aqui, pessoal, que vai ficar facinho de vocês entenderem, tá? E é super legal esse modelo aqui, tá? Ele é simples, é muito elegante. E eu acho que bons modelos são modelos simples, né? Ó, a fórmula aqui, né, do CAPM é essa aqui, ó, a fórmula para precificar ativo. O que significa? Ó, KI é igual a RF mais o beta vezes o KM menos RF. Onde KI é o retorno esperado ou exigido do ativo. Tá? Então, o retorno esperado ou exigido de um ativo, I, é igual a taxa de retorno livre de risco, ou risk-free, no nosso caso aqui é Selic, mais esse termo aqui, que é um prêmio de risco do ativo em questão. Tá? Onde DI é o beta, que é o risco do ativo ou da carteira, vezes a diferença entre o KM, que é o retorno esperado da carteira de mercado, por exemplo, retorno esperado do Ibovespa, a carteira de mercado, tá? Menos o retorno da taxa livre de risco. Com um exemplo, isso aqui vai ficar mais fácil vocês entenderem, pessoal. Vocês vão ver como é que é facinho, é super bacana aqui, ó. Tá? Calcule o retorno exigido, tá? Da FedEx, tá? Federal Express, supondo que tem um beta igual a 1,25, tá? As taxas das letras do Tesouro dos Estados Unidos seja 5%, e o retorno esperado do índice Standard & Poor's, né, do SP 500, seja igual a 15%. Então, aplicando aqui, ó, o que vai ser? Olha, o retorno esperado da Federal Express vai ser quanto? O risk-free, tá? Que é a taxa livre de risco do Tesouro dos Estados Unidos, que é 5%, tá aqui, ó, 5%, mais o beta da FedEx, que é 1,25, vezes quanto? 15, que é o retorno esperado do índice SP 500, 15, menos a taxa livre de risco, risk-free, são os títulos do Tesouro americano. Tá? Ou seja, o retorno exigido ou esperado você investir na FedEx tem que ser 17,5%. Esse é o retorno exigido para alguém investir na Federal Express. Se ela não der 17,5%, não vale a pena investir nela. Por quê? Porque tem um risco, ela tem que pagar um prêmio de risco, tá? Que é esse termo aqui, ó, acima da taxa livre de risco. A taxa livre de risco é a taxa do Tesouro americano, que é 5%, mais o que é o prêmio de risco? É o beta, que é o risco sistemático da ação, né? Ela tem um risco sistemático, né, de 1,25, vezes a diferença entre o retorno médio de mercado, aqui dado pelo índice SP 500, menos o retorno do ativo livre de risco. Então, o retorno esperado exigido da FedEx é 17,5. Ok, gente? Ó, vamos pegar aqui, né? Vamos fazer um caso brasileiro também aqui, né? Ó. Ó. Vamos pegar aqui da Petrobras, né? Para a gente fazer. Ó. Retorno exigido da Petrobras, tá? Petro 4. Tá? Petro 4. Beleza? Ó, como é que eu vou fazer isso? Ó, Selic tá quanto? 13,75, né? Ok? É o risk free. Tá? RF. RF. Tá? Qual que é o beta da Petrobras? Beta da Petrobras, eu vou voltar lá naquele site e olhar de novo, tá?
Eu não vou compartilhar aqui com vocês, só para não ficar, não perder tempo e perder o compartilhamento aqui. Eu estou pegando aqui no site. O beta da Petrobras. A gente já viu, né? Não sei para vocês, eu vou aqui rapidinho aqui. Petro 4. Qual que é o beta? Pananã, pananã. 1.06. Tá? 1.06. Então, beta 1,06. Tá? E o Ibovespa, tá? Vamos lá, o retorno do Ibovespa. Tá? Aqui, ó, o KM, tá? Do Ibovespa. Retorno médio do Ibovespa. KM, tá? Do Ibovespa. Como é que eu vou pegar isso aqui, pessoal? Ó, vou olhar aqui no Google, tá? Vou colocar retorno médio do Ibovespa. Só jogar aqui, ó, retorno médio Ibovespa. Tá? Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui, né? Isso aí não vai ter jeito, né? Vocês estão vendo o Google? Estão vendo, gente? Então, gente, sim ou não? Sim. Ibovespa. Retorno médio Ibovespa. Aqui, ó. Vou ver aqui se aqui vai me dar uma média disso, né? Posso calcular aqui, né? Eu quero um site aqui que já me dá mastigada aqui, né? Para a gente não perder tempo aqui agora, né? Qual a rentabilidade média do Ibovespa? Tá? Nos últimos 20 anos. Ó. Não quero a média, né? Tem que ser média, né? Ó. Em média anual, 11,74%. Hoje subiu, hein? Média anual nos últimos 50 anos. Não é isso? Nossa, subiu, hein? Média anual. Será que estuda aqui? Vamos pegar esse índice aqui, que está mais pé no chão, não está? Ó? Estou achando esses números aqui muito grandes, não estão? Esse site aqui está confiável, né? Eu estou com na dúvida desses sites aqui, ó. Ó. 11,74. Vamos pegar esse aqui, ó. 11,74, tá? Vou pegar esse ano, né? Vamos lá. Retorno Ibovespa. Cinco anos. $580, eu estou com o pé atrás com esses números aqui para ver se esses sites são confiáveis, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar a média disso aqui, então, ó. 580 dividido por 21, quanto que vai dar? $580, 21.
Está dando 27,6%, tá? Vocês estão vendo aqui meu Excel? Excel não, só o Google. E agora, tá vendo o PowerPoint? Também não. Ó, vou compartilhar de novo aqui. Supondo que esteja certo, tá, pessoal? Eu estou confiando no site aqui, tá? Então, só com essa ressalva, né? Eu estou pegando coisa de Google aqui, Google aceita tudo, né? Então, só vão acreditar. Só como título de exemplo também, não tem problema, né? Tá falando ali, o site, eu peguei a média dos últimos 21 anos, deu 21%, tá? Vamos supor que esteja certo, tá? Com essa ressalva aqui, tá? Ok? Eu tinha que confirmar esse número direito, né? E não é o caso aqui agora, né? Mas por questão didática, né? Vamos confiar no site ali, tá? Então, retorno de mercado, quanto que é? 27% em média. Então, muito alto, mas tá. Ok? Então, ó, o que a gente põe aqui? Substituindo, qual que vai ser, olha, o retorno esperado da Petrobras? Tá? Então, ó, o K da Petro, 4, é igual a quanto? Ó, RF, tá? A fórmulazinha lá, RF mais o beta, tá? Vezes o K, que é o retorno de mercado, menos o RF, o risk free. Essa é a fórmula, então. Então, retorno esperado exigido da Petrobras 4 é igual ao risco. Gente, fecha o microfone aí, por favor. Ó, é o risk free, tá? Que é 13,75, tá? Mais o beta da Petrobras, que é 1,06, 1,06, tá? Vezes o retorno médio de mercado, que é 27%, né? Tá? 27 que deu. Gente, aqui com ressalva, tá? Vamos acreditar que esse número esteja certo aqui, tá? Eu estou fazendo aqui agora, acreditando no site. Então, né, não tenho certeza, mas supondo que seja certo, tá? Única ressalva, tá? Supondo que esteja certo, tá? Correto, tá? Só ressalva aí, tá? Eu estou confiando aqui no site ali, né? Tinha que fazer com mais calma. Então, 27% menos o risk free, que é 13,75%. Tá? Então, o K da Petro 4, Petrobras 4, tem que dar quanto? Quanto que dá isso? 13,75. Tem alguém que tiver calculadora? Faz para mim, para fazer aqui. Quanto? Então, é 27 menos 13,75. 27 menos 13,75. 13,25. 13,25 vezes 1,06, tá? 1,06 vezes. Então, 14,045. 14,05, arredondando aqui, tá? Ok? Olha, o retorno esperado exigido da Petrobras tem que dar quanto? 27,80. 27,80. Grande pra caramba, né? 27,80%. Tá? Eu estou muito com o pé atrás com esse número aqui, tá, gente? Ok? Mas, supondo que esteja correto, isso aqui, olha, é o retorno que a Petrobras tem que dar. Ou seja, perde 30%, né? Esse é o retorno esperado exigido da Petrobras, supondo, gente, pelo amor de Deus, tá? Que esse retorno da Bolsa aqui seja 27% mesmo, tá? A gente tem que conferir, né? Ok? Ou seja,
a Petrobras ele tem que dar 27%, 28% de retorno no período em que é analisado, o ano, para compensar o risco que se corre. Tá? Eu estou achando esse número muito alto aqui, né, gente? Tem que olhar com calma. Eu estou achando muito alto, né? Tá? Estou exigindo muito da Petrobras aqui, né? 14 a mais aqui, né? Essa diferença está muito alta. Mas supondo que esteja correto, a título de ilustração aqui, né? Didática, é isso que está dizendo. Tá? Tem outra coisa aqui, né? Que a Selic está muito alta, né, gente? 13,75, né? Então, exige-se muito dos ativos, né? Acaba tendo uma exigência muito grande dos ativos aí para acima da Selic, né? Acima da taxa livre de risco, né? Professor, mas Oi. isso ajuda a explicar a situação justamente da Selic alta, né? Que aí tem uma fuga de capital do mercado aberto de ações indo para aplicações. Isso. Porque é muito difícil encontrar empresas que vão dar um retorno tão acima assim da Selic, né? Entendeu? Uhum. É o lado perverso, né, da Selic, né? Selic alta, as empresas ficam muito sacrificadas, né, para dar um retorno acima delas, né? Então você sai, todo mundo sai da bolsa, né? Investe na Selic, né? Empresta para o governo ao invés de emprestar para a empresa, né, o dinheiro. Aí todo efeito perverso, a empresa não cresce, o custo de capital das empresas fica mais alto, né? Consequentemente, você tem mais desemprego, né? A gente paga com desemprego, né? E esse é o mecanismo, né, que o governo faz para segurar a inflação, né? Coloca a Selic alta, né? O custo de capital de empresa fica alto, o custo de crédito fica alto, as empresas crescem menos, contratam menos, né? Gera mais desemprego, né? Dito de outra maneira, né? O desemprego é um mecanismo, né? Que faz com que a inflação caia. A gente paga a inflação alta com desemprego, né? A prática é essa, né? Desemprega mais gente, né? Tem mais gente desempregada que sua inflação cai. Na prática é isso que acontece, né? As pessoas desempregadas vão consumir menos, né? A inflação cai. Oferta e demanda, né? Os preços caem porque vai ter menos demanda. É o efeito perverso, né? Tá? Aqui eu fiquei achando que está um pouco alto isso aqui, né? Teria que conferir com calma, mas eu acho que a título de exemplo aqui para vocês, né? Dá para vocês sacarem aí como é que é a lógica, né? Do CEPM. Ok, pessoal? Se eu olho o retorno que a empresa está dando, se está acima disso aqui, olha, por exemplo, se a Petrobras, no nosso exemplo, né, está dando um retorno de mais de 28%, a ação vai subir, não vai? A empresa está dando um bom retorno. Se estiver abaixo, a ação vai cair. Beleza? Tá? Eu estou achando muito alto esse 27. Eu teria que calcular mais com calma, mas aqui deu para vocês entenderem a lógica, né? Tá? Ok? Bom, pessoal, para a gente terminar aqui, olha, o exemplo que está do livro, eu vou jogar para cá, ó, é esse aqui, ó. Eu vou apagar esse aqui da Petrobras para não perder o slide, mas aqui, olha, tá? O exemplo que a gente está. Vocês estão vendo aqui, não estão, gente? Continua o PowerPoint, não tá? Sim. Ó, o exemplo do livro aqui, olha, FedEx, né? Federal Express, está dando aqui, olha, né? O retorno exigido dela, o que, que é? 5%, que é a taxa livre de risco, mais 1,25, vezes 15, que é o Standard Poor's, menos 5, que é a taxa livre de risco, tá? Deu 17,5. A gente olhando num gráfico, isso fica desse jeito aqui, ó. Tá? Tá no modo exibição para vocês, tá? Não tá? Ó, o que que acontece, ó? Tá aqui, olha. Tá o beta, tá? O beta em função dos os retornos exigidos em função do beta. Ok? Ó, então, ó, a taxa livre de risco, o ativo livre de risco aqui, ó, 5%. Tá aqui, ó. Beleza?
Um ativo que tem um beta igual a 1, ele vai pagar um prêmio de risco de 15%. Que é aqui, ó. Ó, voltando, ó. É isso aqui, ó. Ó. Se o beta fosse igual a 1, ó, como é que ficaria isso? 5 mais 1 vezes 15 menos 5, né? 15 menos 5, 10. Então, 5 mais 10, 15. Tá? Então, ó, um beta igual a 1 ia dar um retorno de 15%. Já o beta de 1,25, que é o beta da Federal Express, tem que dar um retorno exigido de 17,5. Tá? Se a taxa livre de risco é de 5, tá? E o ativo com beta igual a 1 está dando 15, essa diferença aqui, pessoal, de 15 menos 5, é o prêmio de risco do mercado. O mercado tem um prêmio de risco de 10%. Enquanto o ativo, no caso a Federal Express aqui, olha, tem um prêmio de risco, ó, de 12,5%. Tá? Um pouquinho maior, né? 2,5% acima dos 10%, que é o prêmio de mercado, prêmio de risco de mercado. Tá? Essa linha aqui, olha, é a linha de mercado que a gente chama, ó, Stock Market Line. Tá? A linha do mercado de ações, ó. Tudo bem, pessoal? Só para a gente fechar aqui, tá? Repete, por favor, a linha. Stock Market Line, tá? A linha do mercado de ações está aqui, ó. Tá? Essa linha aqui, olha, tá? Significa o seguinte, ó. Ó, imagina que o beta é 1, tá? 5 mais 1 vezes 15 menos 5 vai dar quanto? 15 menos 5, 10, não é? 10 vezes 1, 10. Mais 5, 15. É essa linha aqui, ó. Tá? O que que acontece? Quem me perguntou? Júlia. Ô, Júlia, essa linha aqui é interessante, tá? Pelo seguinte, ó. O que que acontece? Todos os ativos, eles têm que estar nessa linha aqui, ó. Suponha o seguinte, tá, Júlia? Essa linha é a linha que tudo tem que estar aí. Todos os ativos vão convergir para essa linha. Então, é o seguinte, imagina o seguinte, ó, Júlia. Imagina que eu tenho um ativo que esteja aqui, ó. Ok? O que está acontecendo com ele? Ele está tendo um retorno aqui, tá? E está tendo um beta aqui, ó. Ok? Uhum. O que está acontecendo? Está acontecendo aqui, Júlia, que ele tinha que pagar um retorno aqui, ó. Só que ele está pagando um retorno muito maior. A tendência desse ativo aqui, ele vai ter que descer. Até encontrar esse ponto aqui, ó. Ele está pagando um prêmio muito maior do que ele deveria estar pagando. Tá? O que vai acontecer com o preço dessa ação? Vai subir ou vai cair? Vai o preço cair? da ação? Hã? Vai cair? Por quê? Não, vai subir, porque tá valorizando, né? Tá pagando mais. Ele está pagando aqui e deveria estar pagando aqui, ó. Uhum. Então, o retorno vai ter que cair, não vai? Uhum. Para o retorno cair, o que tem que acontecer com o preço da ação? A ação tem que ficar mais cara.
para dar um retorno mais baixo. Então, a ação vai subir de preço. Se tiver aqui agora, ó, imagina que ele esteja aqui, ó, do outro lado, esteja aqui, por exemplo, ó. Eita. Não está escrevendo aqui. Por que não está escrevendo agora? Suponha que esteja aqui, ó. Agora deu. O que está acontecendo? Ela tinha que estar aqui, ó. Não é? Só que ela está pagando esse retorno aqui, ó. Ó. Ela está pagando aqui, ó. Só que ela tinha que estar pagando aqui, ó. Por que não está marcando aqui? Ó. Ela está pagando isso aqui, não é? Para um risco. Aqui, ó. Para esse risco, ela está pagando isso aqui, ó. Só que para esse risco, ela tinha que estar pagando esse prêmio aqui, ó. O que vai acontecer? Ela tem que dar um retorno maior, não tem? O que vai acontecer, Júlia? A ação vai cair. O preço da ação vai cair. Tá. Vai ter que cair para ela dar um retorno maior, né? Tá bom. Ok? Ok. Tá entendido? Gente, para a gente fechar aqui, tá? E não desrespeitar o horário de vocês. Ó. CAPM, que é essa equação que a gente viu, se apoia em dados históricos, tá? O que significa que os betas podem refletir ou não variabilidade futuras dos retornos. É a limitação do modelo. Ninguém sabe o futuro, então você pega dados passados. Portanto, retornos exigidos, indicados pelo modelo, devem ser usados somente como aproximações, tá? O que a gente tem são dados passados, não tem jeito. Supõe que mercados também sejam eficientes. Eu não vou falar disso aqui agora, não. Na próxima aula eu comento com vocês, tá? Porque aqui gasta um pouquinho mais de tempo, eu não quero tomar o tempo de vocês agora, tá? Fato é, pessoal, que o CAPM ele tem limitações como qualquer modelo, tá? Mas por hora é o que a gente tem de razoável. Tem outros modelos mais complexos, mas o CAPM acaba sendo muito utilizado, tá? Que existem estudos empíricos que mostram que ele explica bem o que acontece na Bolsa de Valores americana, na Bolsa brasileira. Então, mesmo tendo limitações, ele é simples, é prático de ser aplicado e relativamente razoável o resultado que ele traz para a gente avaliar ações. Tá? Essa é a razão porque o CAPM acaba sendo muito difundido para precificar ações. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui esse capítulo de risco e retorno. Tá? Vamos parar por aqui para a gente não desrespeitar o tempo de vocês e a gente encontra na próxima quinta-feira para a gente fechar a nossa aula. Tá, gente? Vocês podem fazer a lista de exercícios que fala sobre isso aqui. Professor, Oi? quando a gente tiver dúvida nos exercícios, a gente te manda no grupo ou individual? Pode me mandar No individual, WhatsApp. né? Me manda individual, fica melhor. Tá. Porque eu comecei a fazer e senti uma certa dificuldade. Me E manda aí individual. Então tá bom, obrigada. Tá joia? Tá. Pô, gente, então é isso. Vamos fechar por aqui, né? Tá na nossa hora aqui para a gente respeitar o tempo de vocês. Tá? A gente encontra na quinta-feira, então. Beleza? Tá bom. Obrigado, professor. Obrigado a você, gente. Tchau, tchau, Kelly. Tchau, Boa tchau a noite. todos, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.
Boa noite.